O que a Kéfera fez agora, hein? Quem você era com 17 anos? Eu tava começando no YouTube, já tinha feito 1 ano de YouTube no canal sozinho, porque quando eu tinha uns 12, 13 anos eu fiz, mas era um canal que eu tinha com a amiga, que eu não era a Smail, era o Smail, e aí eu tava fazendo pinturinha facial, maquiagem nos outros, tentando sobreviver, porque o canal não tinha dado certo ainda. Por que você quer saber? E o que você seria se tivesse uma câmera acompanhando cada passo seu? Nossa, que vídeo dramático, né? 2 câmeras. Durante toda a sua juventude. Teve. Pior que teve. Eu gravei com 13, com 16, com 17. Nossa, ela tá me dando medo com esse olhar. Como é que você acha que o mundo te veria se aos 17, 18 anos você falasse tudo, exatamente tudo que você pensa pra milhões de pessoas? Ai, metade do Twitter me odeia, né? Mas aí eles odeiam todo mundo. Odeiam a Camila Pudim no Twitter. Eles não gostam de ninguém, né? Até hoje não vão com a minha cara, não. Mas tudo bem também, eu não vou morrer por causa disso, né? Tô me identificando, eu acho. Eu cresci na internet, então na minha cabeça era como se cada seguidor fosse um melhor amigo, sabe? E eu tinha esse pensamento, até que teve um dia que no metrô o menino me parou, daí eu fui fazer piada com ele e ele mandou calar a boca. Aí eu virei as costas e peidei na cara dele, assim, ó. Aí peguei a barra de ferro, taquei nele, peguei ele bem assim, com a cara bem dele assim, tá na linha amarela. Aí eu falei assim, quem que vai calar a boca aqui agora? Aí fiz os beiços dele fechar assim, bem na porta assim, ó. Aí quando chegou o trem, enfiei ele no trem da linha amarela. Aí ele não conseguiu pegar o corrimão. Ele foi deslizando do começo do trem até o final, assim, bateu a cabeça. Foi complicado. Só a primeira parte é verdade. não queria esconder nada dos meus melhores amigos. Ai, nem eu. Até minhas opiniões mais criminosas eu contava. Hoje em dia eu não tenho mais opiniões criminosas, mas com 17 anos você pensa muita coisa. Gente, eu já falei muita besteira, eu era uma adolescente. Mas de certa forma, o mundo esperava que eu fosse um exemplo, que eu fosse madura, que eu fosse perfeita. Mas eu era só uma adolescente. Nossa, os braços dela tá grande, né? O brócolis deve ser o segredo. E vegetais, né? Brócolis, O salada. brócolis é o segredo. Usando uma câmera como diário. Como você teria se saído no meu lugar? 1 minuto, episódio 1, adolescência. Polêmico. Olha o violino. Será que a Kéfera prefere que a gente chame ela de Kéfera Emanuela ou Kéfera Lovato? É muita coragem de querer fazer um vídeo estilo Disney dizendo que foi a sofrida. Imagina você crescer com uma câmera mirada pra você. Ai, tá bom, Maria Flor. Juro que se fosse... Gente, uma coisa que eu tenho pra mim e que eu sempre vou ter é que não existe a possibilidade sequer remota de que algum dia eu vire a cara pra vocês e fale: gente, trabalhar com internet é muito difícil. Nossa, eu tô sofrendo tanto. Não existe essa possibilidade. E se acontecer, logo em seguida eu vou falar: mas tem gente passando por barras muito piores, né? Eu cresci com um pai que trabalhou dos 13, 14 anos, 12, não lembro, foi muito, muito novo, até o dia que ele morreu, em cima de uma bicicleta, entregando marmita. O tamanho do privilégio que eu tenho de hoje em dia eu ter o emprego dos meus sonhos, trabalhar com o que eu quero, da minha casa, e não só isso, poder dar emprego pros meus amigos para que eles consigam ter uma vida tão boa quanto a minha. Gente, é inconcebível o tamanho do privilégio que você tem trabalhando com a internet. E pode falar o que for. Ai, que tinha uma câmera na minha cara. Pois pega um ônibus. Tá ruim? A câmera na cara? Ó, acabou. Fim! Sumiu! Olha que fácil! Foi a internet que mudou a nossa vida. Eu não tô falando só da minha, tô falando da Kéfera também. Eu acho tão esquisito, tão... ficar reclamando que você teve que gravar com 17 anos. Que sim, com 17 anos eu falei coisas que eu me arrependo muito e que eu pago as consequências dela até hoje. Mas reclamar disso, que eu comecei a trabalhar com internet com 16 anos e eu falava umas bosta, se arrepende, pede desculpa e bola pra frente. Sei lá. As crianças que são brutalmente exploradas, né, pelos pais influencers que fazem filho pra ter engajamento, que usam o filho pra ter engajamento, eu daria toda a razão pra ela. Mas não é o caso dela. A gente tem a mesma idade. E eu lembro muito bem de quando ela postava o vídeo, eu tava chegando do trabalho, indo pra escola. Eu já trabalhava, eu já estudava. Eu achava o máximo a vida dela. Tipo, cara, ela não precisa trabalhar. Ela pode só gravar vídeo. E ela sempre se orgulhou disso. Nossa, eu sou muito eficiente, porque eu que gravo, eu que direciono, eu que edito. E a casa dela parecia ser uma casa ok.
Não uma casa assim pobre, sofrida, que a renda da família vinha dela. Não, gente. Eu admirava muito nesse sentido de, cara, como eu queria, sabe? Como eu queria conseguir, como eu queria ter esse tempo, como eu queria ter essa família, como eu queria ter essa mãe, tipo, que ficasse ali me apoiando, que participasse dos meus vídeos, que fizesse, sabe, me ajudasse a fazer virar na internet. Nossa, que tudo. A roupa dela é Banana Fit. Era tudo que isso trouxe, né? Isso ela teve acesso a fazer uma novela da Globo, ela teve acesso a estar em programas, ela teve muito dinheiro. O dinheiro que ela ganha hoje, gente, numa publi, talvez você nunca tenha ganhado na vida. Então, assim, acredito que ela seja multimilionária. Então, ela fazer um vídeo desse como se ela fosse explorada, sofrida, que ela não tivesse opção. Exigiam muito dela. Quem que exigiu muito dela, gente? Quem que esperava muito dela? É que a internet é uma aposta. Não existe um plano de carreira com o YouTube. Você grava seu vídeo, você entrega pra plataforma. E se der certo, legal. Se não der, se vire. Não existe uma garantia de que aquele vídeo vai ser visto pelas pessoas e que você vai conseguir trabalhar com a internet. Então, quando você posta, é necessário que você se responsabilize pela sua postagem, mesmo que você seja menor de idade. Se você escolheu gravar aquilo e postar, a responsabilidade é totalmente sua. Não é da plataforma, não é dos seus pais, não é da plataforma, não é do Google, não. É sua e no máximo dos seus pais, se você for menor de idade. Ninguém é obrigado a postar no YouTube. A gente posta aqui porque a gente quer dar uma vida melhor pra nossa família, que a gente quer ser mais visto, porque a gente quer amigos, porque não? Tacava ovo na cabeça, farinha na cabeça, ninguém esperava nada dela, era um entretenimento. Lançou livro, ela foi um ícone de uma geração. Mas eu acredito que essa dor dela é de não ter vingado. É de depois do mansplaining, dela ter entrado numa vibe assim meio torta, ela não ter bombado, né? Ela não tá em alta até hoje, ela não ser tipo assim, uma influência referência até hoje, o pessoal, né, tá, uau, é a super referência. Aí já é especulação, aí não tenho como afirmar nada. Eu discordo. Eu acho que ela entendeu que não dá pra ficar em alta pra sempre, e ela sabe lidar muito bem com isso. Mas a relevância que ela tem, ninguém tira. Vai fechar a publi sempre, a imagem dela é consolidada, ela tem um público muito fiel, mas eu acho que ela entendeu que o conteúdo dela é fitness e nem todo mundo quer ver fitness. E tá tudo bem, que as pessoas vão ver mais um conteúdo do que o outro. E ela tá bem, assim, ela tem muito dinheiro. Cheia de grana, o apartamento dela é próprio. Ela só, sabe assim, ela não teve mais uma ascensão. Ela chegou no auge ali quando ela fez uma novelinha da Globo das 6 de época. Não foi chamada pra mais nada e ficou por isso. E aí ela voltou pro canal do YouTube. Também acho que não bombou. Ela tem grana por publicidade, né? A gente já tem muitos seguidores. As marcas querem seguidores, engajamento. Ela vive se enfiando agora em polêmica. Entrou pro mundo fitness. Aí come lá abobrinha com suco light. Ela vive tentando se enfiar em polêmica pra voltar, sabe? Pra tá em alta de novo, pra viver talvez o que ela viveu um dia, ou que ela sonhou um dia. Só que talvez ela não viva aquilo nunca mais. Foi um tempo, foi um período. As pessoas que seguiam ela na época cresceram, aqueles adolescentes ali que não precisavam trabalhar, hoje trabalham, e não é o tipo de conteúdo que vende. As seguidoras dela já casaram, já viraram mãe, e ela fazendo aquelas mesmas coisas já não causa aquele mesmo alvoroço. Tem como muitos que da época dela ali, o próprio Cossielo, o outro menino lá do canal, lá, o Nostalgia, não estão em alto também, não estão no auge. Nasceram outros famosos, nasceram outras pessoas, mas ela dar uma de vítima, assim, de uma câmera virada pra você. Querida, você virava a câmera, você botava no tripé, você programava, você fazia o vídeo. O dinheiro ia todo pra você, né? Que horror, o público fez... Gente, ela é áspera, né? Ela fala sem medo. Você queria, te seguiu, te acompanhou, te deixou rica. Pra vir com esse discurso mequetrefe barato, vai ser grata, mulher. Vai ser grata pelos teus seguidores, pelo dinheiro que você ainda tem, pelo dinheiro que você ainda ganha. E não vem com esse discursinho barato que ninguém vai comprar. É mesmo. Passada. Ai, são palavras doídas, né? Alguém tá entendendo o rolê da Kéfera ligar a própria câmera pra falar que ela teve uma adolescência complicada? Quando, na verdade, ela, durante a adolescência dela, escolheu ligar a câmera, escolheu editar os vídeos, escolheu postar os vídeos. Não me levem a mal, tá? Eu gosto da... Eu vou dar meu ponto de vista de um adolescente que postou no YouTube nessa mesma época. Eu vim de uma realidade bem diferente, né? Eu não tive a família estruturada que ela teve. Não tive uma mãe que me apoiava em tudo, que gravava junto comigo. Não tive. Mas eu também fui um adolescente que se gravou na adolescência. E tá tudo certo, porque eu cresci vendo esses influenciadores, que hoje em dia são gigantes. E eu falei, nossa, eu quero ser assim. É o meu sonho trabalhar com isso, porque eu gosto, porque eu acho interessante. Ao longo desse percurso, eu cometi muitos erros, como qualquer outro adolescente ia cometer no meu lugar. Acontece, você tá com 15 pra 16, 16 pra 17, 17 pra 18, nossa, sua cabeça muda muito. Então é claro que eu ia cometer erro. E aí o que a gente faz com esses erros? Apaga e continua, segue a vida.
vida. Eu não acho que ter crescido em cima das câmeras mudou muito a forma que as pessoas veem a Kéfera. Porque quando ela viralizou de fato, ela sim era muito nova, mas ela não era criança mais. Não é como se 17 anos fosse a segunda infância. A pessoa já tem consciência do que ela tá fazendo com 17. Já sabe o que é o certo, o que é o errado. Kéfera, quando eu era adolescente, era viciada nos vídeos dela. Ela comprava livro dela, a gente adorava, tá? Só que ela começou a gravar vídeo, ela tava iniciando a fase adulta dela. E não tinha uma câmera 100% na vida dela, como ela colocou naquele vídeo que ela fez. Caso vocês não tenham visto, ela postou um vídeo, né, falando, imagina se você tivesse sua vida, adolescência, filmada 100% do tempo, assim, uma coisa meio dramática. E, gente, realmente, tem crianças e adolescentes que vivem algo que eles não quiseram, né, ou que os pais impuseram pra eles. O problema que me pega, eu acho que foi... Tem vários problemas, na verdade. O tom dramático, ela na banheira, ela pelada. Mas talvez seja o timing. Porque a discussão que tá tendo agora sobre a adultização e crescer na frente das câmeras e ser gravado, ainda tava muito recente. Se não fosse isso, eu acho que as pessoas não tinham, às vezes, nem ligado pro conteúdo tanto assim, a ponto de criar uma polêmica. Tá, ia ver e achar, tipo assim, nossa, a Kéfera faz isso há muito tempo, né? Próximo. Mas eu não sei, eu vejo, pelo menos, o que eu via a Kéfera como espectadora, onde eu era uma adolescente e eu cresci assistindo a Kéfera, é que ela era uma jovem adulta tentando dar certo na vida como atriz, então ela fazia o que ela queria na internet, postava o que ela queria, aí via e deu certo por muito tempo, até ela largar de mão e agora tá voltando, enfim. Mas ela era um fenômeno. Só que, óbvio, a vida tem os seus percalços. Nem tudo vai ter consequências positivas. Só que pareceu no vídeo que ela fez que alguém obrigava ela a gravar vídeos, quando na verdade foi ela mesma que disse que ela começou na internet porque... Isso, Camilinha dança pro Ítalo Santos. Ah, não, essa não é a Camilinha, essa é a Kéfera. Confundi. Não é como se fosse assim, né, gente? Vamos lá. Passei pela mesma situação da Kéfera. A mesma. E eu teria vergonha de falar isso. De coração, Kéfera, não faz isso não. De coração mesmo, eu tô te pedindo, não faz. Porque é um argumento muito fácil de bater. Aí, se você tivesse crescido com a câmera na sua frente, tá, então devolve o dinheiro, mulher, que você ganhou nessa época. Foi ruim assim? Dá pra ONG. Que agora não tem mais o que fazer. Vai fazer o quê? Tá arcando com as consequências das próprias atitudes. Não tem o que fazer. Se você não quisesse ser exposta na internet, ela tivesse sumido, parasse de fazer. Porque assim, vamos supor que ela com 17 era inconsequente, rebelde. Ai, meu Deus. Nossa senhora, não posso. Ai, meu Deus, quero contrariar meus pais. Daí, com 18 anos, ela já foi criando um pouquinho de maturidade. Com 20, é aquela viradinha de chave. Vira o dígito, você já fica assim, ó. Que foi pra mim, pelo menos, quando eu comecei a ter autoconsciência das coisas que eu fazia. De que não era legal, que não tava me fazendo bem, não tava fazendo bem pros outros. Falar mal dos outros daquele jeito que eu falava. Que era pesado. E aí foi onde eu fiz tudo. Pedi desculpa, segue pra frente, bola pra cima, acabou. Se tava tão ruim assim, por que você não parou quando você percebeu? Você esperou até você ter 30 anos pra você se arrepender de tudo que você fez? Depois de todo o dinheiro que você ganhou? Sabe? É estranho. As pessoas vão falar. Não que ela não tenha direito também de achar ruim que cresceu na frente das câmeras, mas tem que entender que a internet é a internet, né? As pessoas vão botar a boca no travone. Viu uma porta de entrada para ser atriz, que sempre foi o sonho dela. Mas era sempre ela com uma câmera no quarto dela. Sempre não, né? O início foi assim. O que muito se tem agora dessa jornada do herói, onde as pessoas elas precisam se colocar como vítimas de uma situação para depois ascender e dizer que olha como eu superei isso. Não sei se tem alguém falando que ela precisa fazer isso ou se ela se viu na situação para criar uma narrativa diferente do que aconteceu, ou talvez ela tenha coisas para falar que a gente ainda não saiba, né, que ela não tenha falado ainda, mas eu achei um pouco esquisito. Me conta aí o que vocês acharam. E esquisito também. Vamos falar sobre a Kéfera? Então, gente, ela gravou @tdxgabi um vídeo como se ela fosse uma superstar do Disney que sofreu a infância inteira, que foi explorada. Que porra. O nome disso é Child Star. Eu assisto um canal só sobre cultura pop. E daí ele vive falando sobre essas estrelas assim, tipo Demi Lovato, Miley Cyrus. Todas essas que cresceram na Disney. Demi Lovato, Selena Gomez. Todo esse pessoal que cresceu na frente da câmera, que tinha um monte de coisa errada por trás. Assim, eu sinto essa energia na Kéfera, que ela tentou passar muito essa vibe de minha infância foi sofrida. E olha como foi a Juliette. Se der muito dinheiro, a gente vai doar. Pela indústria, por pessoas da indústria. Então, assim, aí, porra, na banheira e tal, tipo... Cara, a primeira coisa que eu pensei quando eu assisti foi assim...
Meu amor, você criou uma conta no YouTube e você escolheu ser YouTube. Ninguém botou uma arma na tua cabeça e obrigou você. A internet é dura, a internet é difícil? É. Mas se tá dura e tá difícil, é só sair dela. É um celular. Era só tirar a conta, era só parar de gravar vídeo. Mas se a ganância foi maior do que qualquer outra coisa, de continuar gravando e os objetivos, as metas... Sobre isso de ser só o celular, eu já discordo um pouquinho com a Dedê Gabi, porque a internet realmente traz consequências para sempre. Ela pode sim tá cansada da internet, tá exausta, não aguento mais, e trabalhar numa farmácia, mas ela ainda assim vai ser reconhecida pelas pessoas naquela farmácia. São cicatrizes que, principalmente quando você atinge o auge daquela coisa, você tá fazendo, no caso do YouTube, ela era a maior youtuber feminina do Brasil, você vai ficar conhecida pelo resto da sua vida. E não tem o que fazer. É isso. Ou você lida, ou você surta. Tem duas opções. Nenhuma mais, nenhuma menos. Aí não tem que gravar um vídeo como se fosse uma parada muito sofrida. Meu amor, sofrimento é desde criança ter que pegar ônibus lotado pra ir trabalhar, pra levar sustento pra casa. Pra uma pessoa, desculpa com todo respeito, uma idiota completa, gravar um vídeo como se fosse uma Sabe? É assim, uma apagação de mico desnecessária que às vezes o povo faz, que não tem sentido pra mim. A Alane já não foi muito pra esse lado, tá? Ela tem uma outra teoria. Anotem, a Kéfera vai vender alguma coisa no final desses vídeos. Eu vou falar uma coisa sobre essa série de vídeos polêmicos da Kéfera, e eu espero do fundo do meu coração que eu esteja errada. Mas eu tenho certeza que ela vai gravar todos esses vídeos porque eles estão super bem produzidos. Não é como se ela tivesse colocado uma câmera e falado do jeito que eu tô falando. Ela gastou uma grana, fez uma produção com iluminação, com o... né, caramba, 4. Eu tenho certeza que ela vai, no final das contas, ou lançar um livro, ou lançar uma série documental. Eu tenho certeza absoluta que ela vai dar um jeito de monetizar. E se ela lançasse a We Pink 2? Aí ia ter hit atrás de hit. Só bora splash. Ela vai dar um jeito de monetizar. E aí, cara, tanto eu quanto todo mundo que tá achando que isso é a maior palhaçada no mundo, a gente vai espumar. Agora, sendo bem honesta, eu não tenho pena de influencer nenhum. Não tem nenhum influencer grande que eu falo assim, putz, barra o que tá passando. Eu não tenho pena de nenhum deles, porque é muito simples. Você desliga a sua câmera e vai botar um currículo numa Renner. Você vai botar um currículo numa Zara, você vai botar um currículo numa loja do seu bairro, se você não quer trabalhar em escala 6x1, entendeu? Eu concordo. Morro de preguiça de influencer que fala que a internet é um trabalho difícil. Morro de preguiça que coloca como se a gente fosse pior do que o metalúrgico. E assim, eu falo isso, sei lá, tô gravando isso às 2h18 da manhã. Porque hoje eu trabalhei o dia todo, eu acordei 6h30, fui treinar, aí depois fui fazer as minhas obrigações, fiz roupa o dia todo, fui pra uma palestra que eu dei na FECAP e voltei. E eu estou trabalhando até agora. Trabalhei o dia todo. Me montei hoje, tudo que vocês imaginarem. E mesmo assim, eu não consigo abrir a boca pra reclamar e falar assim, nossa, eu trabalhei demais. Sabe por quê? Porque por mais que eu tenha trabalhado muito, todo esse valor, todo esse dinheiro que eu consegui com esse trabalho vai vir pra mim. Eu não tô trabalhando pra mais ninguém. E se eu quiser hoje cancelar tudo, falar, ai, não quero hoje mais fazer vídeo, eu faço amanhã. Eu posso. Ah, vai fazer vídeo 1 ou 2 dias? Vai, mas eu posso. Se eu quiser, óbvio que eu não vou, né? Mas se eu quiser, eu posso. E não existe privilégio melhor no mundo, assim, do que você ser o seu próprio chefe. Você não precisa prestar contas pra ninguém. Falar assim, olha, chefe, tá aqui meu ponto, bati. Nada no mundo paga esse sentimento. A faculdade e tentar uma multinacional. Agora a gente aqui, ó, todos os dias, pra pessoa vir chorar. Ah, é porque vocês não estão engajando mais no meu livro. Tipo aquele outro lá que veio chorar que ele só tava ganhando 5 mil reais por mês. Meu amor, com todo... Um salário mínimo sendo 1.200. Maravilha. 1.500, na verdade, errei. Gente, eu fico pensando como que a Kéfera achou que o vídeo que ela fez seria recebido, assim, de bom tom. Que as pessoas iriam, tipo, nossa, adorar... Nossa, meu olho caiu, enfim. Nossa, adorar, se identificar, porque juro... O que eu imagino que ela aconteceu... Nossa, minha aliança caiu do meu dedo. Que isso? Tá frouxa assim? Nossa, tô muito magrinha. O que aconteceu é que ela pensou que as pessoas iam acolher ela igual acolheram, sei lá, a Camilinha. Tipo assim, nossa, você realmente foi vítima da sociedade. Só que ela não raciocinou direito o suficiente pra entender. E se o tiro sair pela culatra? Se
Se der ruim. Não passou pela cabeça dela essa possibilidade. E foi aí que deu ruim. Um país onde 95% das pessoas nunca vão ter o dinheiro que a Kéfera tem, os privilégios que ela tem, ela acha que seria legal postar o quão ela foi uma adolescente explorada pelas câmeras. Jura? Eu não sei se vocês viram que ela fez um novo pronunciamento dizendo que o que ela quis falar é sobre o hate que ela sofre, né, desde os 17 anos. Muito provavelmente você viu o vídeo da Kéfera falando sobre o quanto foi ruim crescer sendo uma figura pública. E aí você não precisa ser um especialista em marketing para entender qual era o propósito desse conteúdo. Tanto a comunicação visual quanto a comunicação textual colocavam a Kéfera em uma posição de vulnerabilidade. E isso foi feito de uma maneira extremamente calculada porque existem pesquisas sobre o quanto a vulnerabilidade em figuras públicas acaba gerando conexão com a audiência. E é por isso que a gente tem termos como humanização de marca, conteúdo humano e enfim. O grande... Eu quero ser cada vez mais inumano. Quero chegar num ponto assim que eu vire código, que eu vire um holograma. É isso que eu quero. Chega de querer ser humano. Esses dias eu fiz uma live, e no meio da live eu tava com vontade de peidar, eu peidei. Aí fiz uma piadinha pra disfarçar o peido. O peido já tá com 2 milhões de views. O peido! Pra quê? Oi? Tá humanizado demais. Chega de humanizar, chega, acabou. O que vocês querem ver eu peidando? É fetiche? Não aguento mais isso. Vamos desumanizar as coisas, vamos robotizar. Credo, não, pra que isso? Por que vocês querem ver essas partes das pessoas? O pior das pessoas. Tava com o estômago ruim. A questão, especialmente da Kéfera, é que o público já enjoou da humanização. Quem surfou o início da onda da humanização, ok, deu super certo. Mas quem vai surfar agora vai ter um cenário muito parecido com o da Kéfera. O público já consegue identificar quando a humanização é calculada. E é justamente por isso que a Kéfera virou uma grande piada. Óbvio que na questão da Kéfera houve ali alguns escorregões na parte textual a dizer que ela cresceu em frente às câmeras e não que ela ligou a câmera. Mas de maneira geral, as figuras públicas vão precisar ter um cuidado redobrado com a estratégia da humanização. Porque o público, meu amor, não vai mais cair tão facilmente. Concordo. O Twitter em pânico com isso, tá? A Kéfera já tá uns 8 anos nesse e lá vamos nós pra ver se engata de novo na internet e nunca dá certo. Mas Kéfera, meu amor, foi você que ligou as câmeras. A Kéfera fala como se ela fosse a Maísa. Amor, se você escolhia a hora de ligar a câmera, o que é ao ar e quando? Acho que foi aí que deu errado. Quando a gente fala desses child stars, falando em inglês, em português, tipo, atores mirins, sei lá. A gente fala muitas vezes de crianças que levam sustento para suas próprias casas. Que se a criança para de trabalhar, os pais não têm o que comer. Que era, por exemplo, o caso da Larissa Manoela desde pequenininha, fazendo novela, fazendo comercial, fazendo tudo. A Kéfera tem um contexto muito diferente. O contexto de uma pessoa que nasceu numa família estruturada, com infraestrutura, um quarto bonito, nunca precisou necessariamente passar fome, acredito eu. Teve o cenário propício para que ela crescesse. E se você tá nesse segundo grupo que eu falei, de pessoas estabelecidas, que os pais têm dinheiro e tudo mais, desculpa, o público não vai se simpatizar com você. Não vai. As pessoas já compraram há um tempo atrás histórias assim que não faziam sentido. Mas isso há muito tempo. Hoje não funciona mais isso. As pessoas catam quando é alguma coisa estratégica e montada, e uma câmera boa demais, que... Sim, é um fator desse vídeo. A câmera, a gravação profissional, isso afasta as pessoas muito mais do que aproxima. Se esse vídeo fosse feito num formato meio TikTok, ela contando a história, pai, gente, com 16 anos eu comecei a gravar, eu não sei se foi uma boa escolha, mas eu era adolescente, eu continuei, me arrependo. Outro contexto, tá entendendo? Mas não, ela, tipo, numa câmera, um corpo todo cheio de óleo, uma iluminação quase de cinema. Kéfera, sabe quem cresceu sendo traumatizada? Quem foi criada pelo seu pai. Como assim o pai da Kéfera? Foi criada pelo seu pai, então eu posso provar. Nem imagino como devo ter milhões de seguidores no YouTube, porque os últimos 4 anos da minha vida eu fiquei numa terapia tentando tirar da minha cabeça a ideia de que eu sou insignificante. Por quê? Porque a frase favorita do seu pai é: se recolha sua insignificância. Com 30 anos eu tenho uma certa dificuldade de ensinar minha filha nas tarefas de casa, porque quando era na minha vez, eu apanhava com régua nos dedos. Ai, que horror. Eu já acho isso aqui um pouco extremo. Porque assim, beleza. Ah, você teve que conviver com o pai dela, mas ela não é o pai dela. Não tem como uma outra pessoa assumir os erros e as consequências de um pai, de uma mãe, de alguém que não tem nada a ver
ver com ela. Mas não é que tenha parido a pessoa. Mas sei lá, acho meio demais a culpa da sua infância ter sido porque a Kéfera não conviveu com o pai dela e você precisou conviver. Eu acredito que são situações muito distintas. Em Curitiba, com 18 anos, porque eu fui num karaokê com os meus amigos e seu pai me trocou pra fora de casa. Até hoje eu uso comida como punição, porque com 8 anos seu pai me deixou 10 horas na biblioteca, eu pedi comida pro moço e ele ficou bravo. Chegando em casa, ele me fez comer 8 pão seco com queijo e eu odeio queijo. E esses são só alguns exemplos de vários outros que aconteceram. Então, querida, é uma boa ideia você pegar seus milhões de seguidores no YouTube, seus milhões de reais que você tem na conta, seus whey protein, seus pré-treino e agradecer muito por eles, porque a tua vida podia ter sido muito pior. Discordo desse vídeo, tá? Eu não acho que ela tenha a ver com nada. O pai dela tomou as decisões dele, tiveram as suas escolhas e, infelizmente, ele deveria arcar com isso. E não a mulher que não pediu pra vir no mundo. Tanto ela, tanto a Kéfera. Oi, gente, eu ia colocar uma camiseta branca da paz, mas daí eu vi que eu não tinha. Tá, e o que a Kéfera tem a ver com isso? Foi a pergunta que mais teve, junto com a culpa é da Kéfera? Eu estava passando pelo meu feed e vi o vídeo da Kéfera falando sobre os traumas dela e sobre estar lá com 17, 18 anos e ter que mostrar a vida na frente de uma câmera, pessoas cobrarem que ela tivesse a opinião certa, que ela fosse madura. Então, quando eu estava vendo o vídeo dela, por ter convivido com o pai dela, o que me veio na cabeça foi assim, ó, nossa, Amanda, se tu soubesse o quanto tu escapou de uma bem lascada. Se Deus tivesse espirrado enquanto escrevia a história dela, ela poderia ter sido criada pelo pai dela. E se ela fosse criada pelo pai dela, eu apenas quis expor pra ela um cenário de que talvez ela não fosse uma youtuber de sucesso, que ela trabalhou muito e estudou muito pra ela ser. Eu vejo de uma outra forma. Pareceu muito mais que você estava culpabilizando ela. Mas tudo bem, foi a minha forma de pensar. As pessoas podem ter diferentes formas de pensar. Tornou. Talvez ela fosse uma pessoa que com 26, 27 anos ia estar lá se tratando da cabeça por se achar insignificante e achar que a opinião dela não vale bosta nenhuma. Que talvez um relacionamento da mãe dela com o pai dela fosse deixar a mãe dela tão na merda que a mãe dela não ia ter como, nem tempo, nem cabeça pra colocar ela em vários cursos de teatro, pra levar a guria pra cima pra baixo, assistir peça, participar dos vídeos do YouTube, incentivar a filha dela a fazer o que ela queria fazer. No próprio vídeo dela, ela pergunta como você seria se estivesse no lugar dela, qual é o problema de eu vir aqui e falar como que ela poderia ser se estivesse no meu lugar, o que ela passou raspando na vida. Nossa, ela viajou um pouquinho. Ela foi meio longe. Às vezes a gente tem uma visão clara de como a nossa vida poderia ter sido diferente por conta de algumas escolhas, a gente consegue dar mais valor pra vida que a gente tem agora. Se pra ter lugar de fala dentro dessa pauta eu preciso ter ficado anos com uma câmera na frente da minha cara, viver 2 lugares. E a câmera ficava na minha cara e na minha tia. Claro, era numa plataforma diferente, que rimava com o YouTube. Na verdade era outra, mas era só pra gringo, porque sabe, né? Pra gringo é mais caro. Você passou anos com uma câmera na sua cara pra saber como é? Acho que é inveja. Por mais que eu não tenha terminado a corrida em primeiro lugar de Ferrari, mas eu terminei em último lugar de bicicleta, eu tenho muito orgulho do meu último lugar de bicicleta. Comprei as coisas que eu queria comprar, viajei pros lugares que eu queria viajar, consegui colocar minha filha na melhor escola da cidade, e por ter noção que a minha realidade era muito diferente disso, e mais, por ter convivido com diversas pessoas que também tinham uma realidade lascada igual a minha, eu não me dou ao luxo de vir reclamar das escolhas que eu fiz pra ter a vida que eu tenho agora. Então, se você quiser dizer que eu não fui empática, eu realmente não fui, porque a minha visão de mundo não me permitiu isso. Porém, inveja... nunca. E daí o pronunciamento da Kéfera. Sim, gente, eu sei que fui eu que liguei a câmera. Eu, inclusive, falo isso no vídeo. Isso foi uma escolha que me trouxe muita coisa boa. Principalmente, me proporcionou mudar a vida de toda a minha família. Mas isso teve consequências. A escrita já tá meio livro. Se vocês separarem, tá bem profissional o pronunciamento. Eu acho que tem produto envolvido. Eu sei que tem gente que tem problemas muito maiores que os meus, mas esse foi o meu grande problema. O problema que afetou a minha percepção de mim mesma, minha saúde mental. E não só a minha, afetou a saúde mental de muita gente. Na época que eu comecei o meu canal do YouTube, eu fui uma das primeiras. A gente não sabia exatamente a dimensão da internet. Hoje, existem vários estudos científicos que mostram o quanto as redes sociais afetam negativamente a saúde mental, principalmente de quem as utiliza muito, e, mais ainda, de criadores e influenciadores que sofrem hate frequentemente, como é meu caso há anos. Eu escolhi criar conteúdo na internet, assim como hoje milhões de jovens escolhem seguir esse caminho. Mas a gente não escolheu ser massacrado diariamente com comentários extremamente agressivos de pessoas que a gente nunca viu na vida. E pra quem ainda acha que isso não acontece, esses são alguns dos comentários que recebi ontem. Os que ainda dá pra mostrar, tem bem piores. Sociopata querendo pagar de empática. Pronto, lá vem a nova crise dessa bipolar não tratada. Ela tá deformada, cheia de procedimento, que coisa feia. Nossa, que horror esse comentário. Vai tomar no...
Kéfera, nossa, que você queime no inferno. Quantas pessoas vão ter que vir falar aqui que isso dói pra vocês pararem? Vocês precisam entender que de uma vez por todas não existem pessoas públicas. Pessoas são pessoas, eu sou uma pessoa. O que existem são espaços públicos e a internet é um espaço público. E isso que aconteceu comigo hoje é só um pequeno exemplo da magnitude da maldade que foi normalizada aqui na internet. E nos próximos dias eu vou continuar compartilhando aqui nesse espaço, nesse perfil que é meu, como foi a minha vida nesse contexto. E isso é um convite para todo mundo que quer construir uma internet mais saudável e mais segura. Isso é frase de curso que vai ser vendido. Tô sentindo. Ainda em vermelho. A internet mais saudável e mais segura. Cheirinhozinho assim de infoproduto, de curso.